estamos aqui com uma pessoa que até é engraçado pedir para ela se apresentar, mas eu vou sempre, como eu sempre peço para todo mundo, vou pedir para ele se apresentar. Por favor, Fábio, quem é você? Olha, com essa barba eu não sei mais quem eu sou, mas eu vou tentar. Eu sou Fábio Assunção, Fábio Assunção Pinto, nasci na Vila Mariana, São Paulo. É, Aos 9 anos eu comecei a minha vida artística com música, piano, depois tive uma banda com 15 anos de idade, 15, 16, depois eu comecei a fazer teatro e depois, quando eu acabei o terceiro colegial, eu fiz Fundação das Artes de São Caetano, fiz artes cênicas e com 19 anos eu fui para a televisão, depois continuei teatro, depois aos 24 eu tive minha primeira experiência com cinema, e é isso. Lá se vão 27 anos de vida profissional e esse sou eu. Pai do João e da ela Filipa, e é isso. Muito legal. Fábio, eu te convidei para participar de uma entrevista do Me Explica porque eu queria perguntar para você o que é ser ator. A gente acha que a gente sabe, mas na verdade não sabe, é por isso que o Me Explica existe, né? Então a primeira pergunta que eu te faço é assim, como que é a profissão de ator? Você só tem que decorar a fala, é só isso que vocês fazem? Olha, eu acho que ser ator é você ter a possibilidade de se desdobrar em outras personalidades. É você experimentar outras circunstâncias de vida, transitar em outras energias, você pegar um texto escrito que esteja em diálogos e você, assim como quando você lê um livro e você imagina essas personagens, eu acho que o ator ele lê um texto escrito e tenta construir, né, quem é essa personagem e você traduzir isso pelo teu corpo, pela tua energia, pelos teus gestos, pelo seu tom de voz, tentar, através da sua leitura, né, através da sua compreensão de quem são esses caras que estão conversando nesse texto, você materializar isso para um espectador, né, contar essa história através desses diálogos, né? E claro que esses diálogos eles escondem uma personalidade também que às vezes não está sendo contada através dos diálogos. Então, ser ator, e isso você nunca vai aprender, né? É um work in progress, porque você está a vida inteira descobrindo como está falando aquilo e, ao mesmo tempo, quem é esse cara que está falando, né? E, obviamente, que quem está falando é muito mais complexo do que exatamente o que se está falando, né? Às vezes o que você está falando é até contrário do que você é, né? Eu posso estar contando uma história aqui que encubra o que realmente eu sou. Então o ator ele tem esse privilégio de poder brincar com o público entre o que ele é, o que ele está falando, e cada cena, vamos dizer que seja um fragmento da vida dessa personagem. Então esses fragmentos juntos, né, eles vão contar para o público quem é esse cara e o que ele está fazendo nessa história, qual é a função dele nessa história e qual é o conflito que ele está vivendo, quais são os sonhos que ele tem, qual é a vida que ele teve. Tudo isso às vezes você pode contar com um diálogo que não necessariamente esteja contando isso. É uma grande brincadeira. Eu acho que ser ator é uma brincadeira de imaginar, né? E de jogar com o emocional, com a emoção do público, com os sentimentos do público e questionar os valores da sociedade, colocar tudo isso em discussão, né? E como é que
esse processo da voz, por exemplo, vamos pegar a voz, por exemplo. O que você tem que saber? Você tem que fazer curso, tem que aprender a usar a voz, é isso? Você tem que treinar ela para não ficar sem voz? Como é que funciona isso? A questão da voz, se forem coisas específicas, por exemplo, quando eu fiz Erivelto Martins, ele cantava, ele tocava violão, ele era um compositor. Então aí você faz uma preparação específica para aquilo. Mas a questão da voz, no geral, você aquece a voz antes de entrar em cena, você trabalha os agudos, os graves, é, você toma gengibre, por exemplo, né? Você faz chás, você procura limpar a voz e aquecê-la. Né? Isso em qualquer trabalho, assim, quando você vai entrar no palco, quando você vai entrar num set de gravação, exercícios também que soltem, né, a sua articulação, assim, para que você articule melhor as palavras, né? Então isso é uma coisa que é sempre feita, né? É uma questão técnica, não é complicado, é bem tranquilo, mas isso ajuda para você poder modular a sua voz em cena numa maior gama, assim, né? Numa maior amplitude, né? Legal. E como é que é, qual que é a diferença? Você já atuou no teatro, no cinema e na televisão. Tem diferenças muito grandes entre esses três jeitos de atuar? Quais são? Tem bastante, é bem diferente. Olha, eu acho que o teatro, né? O teatro é um lugar onde você tem mais domínio do tempo, né? Eu, por exemplo, chego no teatro 2 horas antes, às vezes 3 horas antes, e gosto de chegar, deitar no palco, aquele palco vazio, aquela plateia vazia, aí eu coloco uma música, eu peço licença, eu agradeço por estar ali, como se eu estivesse deixando todo mundo para trás, assim, né? Todo esse mundo que nós vivemos, deixando ele um pouco de lado e me colocando naquele espaço, né? Tentando me apropriar daquele espaço. E tem muito aquecimento de corpo, de voz, e aí em algum momento você sai, a plateia entra e enfim, aí você tem sempre uma adrenalina, né? Sempre uma coisa muito prazerosa, o teatro é vivo e muito divertido. Você entra com o teu colega, os seus colegas em cena, os outros atores, e nunca é igual. A forma como você emite sua primeira fala, o outro ator vai responder, e essa conversa é viva, né? Esse diálogo ele é vivo e a plateia reage a isso. Então a peça acaba que ganha essa outra personagem que é a plateia. Tem momentos que são engraçados, tem momentos que tem umas pausas mais dramáticas, isso tudo está vivo ali com essa plateia. Então o teatro é um evento. Né? O teatro é um evento, é um acontecimento, é muito grandioso. Assim. Você sai de cena, né? Você viveu uma coisa que às vezes você nem lembra o que aconteceu, você fala, meu Deus... Né, porque realmente tem uma catarse, tem uma troca com o público, uma troca com os colegas, e às vezes o som não entra direito, às vezes uma luz dá uma oscilada, então é tudo muito vivo. Assim. Acho que o teatro é um grande evento. Assim. Eu amo fazer teatro, uma delícia. Tem o processo ritualístico, né? Que é a nossa religião, assim, né? essa questão do teatro. E eu acho que o trabalho com câmera, tanto no cinema como na televisão, é diferente. Assim como no teatro, né? Por um lado, no teatro você tem um ato contínuo, e no cinema e na televisão você conta a história em fragmentos. Né? Então, cada cena é dividido em planos,
né? Então você, dependendo da direção, você pode trabalhar com uma câmera, então você conta um pedacinho aqui, um pedacinho da cena, daqui a pouco muda a lente, aí você continua a cena com uma outra lente, então é um pouco esse quebra-cabeças, né? Que depois, juntos, eles vão contar a história toda, né? Mas aí eu acho que a questão do tempo, que eu estava falando, acho que no cinema e na televisão, o tempo é da equipe, o tempo é do diretor. Você está filmando, aí para, deu almoço, aí você vai almoçar, aí vai retocar, né, a caracterização da sua personagem. Então você fica um dia inteiro filmando pedacinhos, assim, às vezes depois de um dia inteiro você tem 10 minutos de material filmado, né? Então é outro processo, né? É um outro processo, é uma outra ginástica, né? O teatro você vai lá e conta uma história em 1 hora e meia, 2 horas e está contado, né? Um filme você vai contar essa história por 40 dias e não sabe qual vai ser o resultado, né? Esse filme vai ser montado, vai ser sonorizado, vai ter trilha sonora, e quando você assiste o filme você está vendo junto com o público pela primeira vez, né? Aí você vê se você acertou ou errou, né? Aí você fala, será que eu marquei gol? Será que bateu na trave? Será que foi para fora? É interessante, assim. E televisão é como cinema, só que um processo mais... uma novela você grava 20, 30 cenas por dia, né? Então é outra história, né? Mas de qualquer forma é um set com câmeras, com equipamento de luz, e é bem diferente, é bem diferente. Eu não compararia assim. Quando você trabalha com câmera, você monta o seu personagem com as câmeras, né? E no teatro é realmente esse evento onde o seu personagem entra, vira uma autoridade daquele espaço e vive aquela 1 hora e meia com o público numa troca muito poderosa, assim, potente. E como é que faz para decorar tanta fala, assim? Eu acho incrível a quantidade de texto que vocês conseguem decorar, principalmente no teatro, que é de uma vez só, não dá para você dar uma olhadinha ali, talvez até dependendo da cena, mas enfim, geralmente você tem que saber tudo de uma vez. Tem técnicas para isso ou cada um faz de um jeito? Olha, no teatro tem uma coisa... Muita gente tem essa curiosidade, né? Como é que você consegue decorar? No teatro, você tem 2 meses, 2 meses e meio, né, de ensaio. Então você pega aquela cena, quando você estreia, você já passou aquela cena, você já construiu aquela cena durante 2 meses. Raramente você no teatro você pega uma cena para decorar. Assim, às vezes você tem um bife maior, né? O bife é uma quantidade de texto maior, e aí você para decorar aquelas palavras, mas assim, o próprio exercício, se a gente repetisse essa entrevista 10 vezes, a gente poderia, entendeu? Você já saberia as perguntas, eu já saberia quais foram as respostas. Sim. Então, o decorar no teatro é uma coisa muito orgânica, né? Agora, na televisão, eu não sei como é que faz para decorar, até hoje. Não sei. Não sei. Você me pergunta como faz para decorar, não sei. Eu sei que, enfim, a gente tem que decorar, a gente chega e decora. E aí cada ator tem um processo. Tem gente que decora 3 dias antes. Eu, se decorar 3 dias antes, na hora de gravar, eu já esqueci, né? Então eu preciso ou decorar na noite anterior, ou dependendo da cena, eu até decoro no próprio dia, né? Eu acho que o mais difícil é construir essa personagem, né? Uma vez você estando com ela construída, durante uma novela, você se relaciona com aquele personagem diariamente, né? Então, você já chega no set, aquele personagem já, né? Aquele jeitão, né? Aquele personagem já aparece. E aí o texto depende. Tem cenas que tem mais texto, que aí requer uma decoreba mesmo.
E aí é repetir, 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 repetir. E você já está há muitos anos, né, na profissão e desde cedo. Como é que essa coisa de ser famoso? Uma outra curiosidade que eu tenho, você é um ator muito famoso, já foi protagonista de várias novelas famosas. É legal ser famoso mesmo? Ou é uma coisa porque todo mundo acha que é muito legal, todo mundo quer ser famoso hoje em dia. Quer virar youtuber, quer virar ator, quer fazer sucesso, ou músico. Músico hoje em dia nem tanto, mas enfim. É bom ser famoso? Primeira pergunta. É bom? É gostoso? Já foi melhor. Hoje em dia tá muito chato ser famoso, porque é, não sei, acho que hoje em dia está muito. Eu acho que a internet ela é um grande ganho na vida da humanidade. Assim, né? A humanidade ganhou muito com a internet, a troca de informações. É, mas a questão também da visibilidade, né? Que a profissão te dá, né? A fama, né? Essa visibilidade que a profissão te dá. É, ela exige muita responsabilidade, né? E essa mistura um pouco que acontece hoje entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, né? É, ser famoso por ser ator não tem o menor problema. Isso para mim eu pego como um reconhecimento. Pô, eu tenho muitos colegas que estão trilhando ainda, que estão lutando. Eu também estou lutando, mas, enfim, de certa forma, eu tenho o privilégio de poder, há 27 anos, viver do meu trabalho. Eu conheço atores extremamente geniais, talentosos, que estão desempregados, por exemplo. Então, ser famoso como ator, para mim é um presente. Para mim né, as pessoas quando abordam você e te lembram de personagens, pô, eu acompanhava aquele personagem, eu adorei aquele filme, adorei aquela peça, eu fui te ver no teatro, principalmente quando eu falo no teatro, né, porque o teatro tem uma divulgação sofrida, né, você rala para divulgar, e obviamente que é um público muito menor do que a televisão, por exemplo. Então quando alguém fala, pô, eu vi tua peça eu assisti Quem Tem Medo de Virginia Woolf, eu falo, porra, obrigado, é muito legal, assim, é muito bom. Mas, por outro lado, eu acho que a fama tem uma exposição da sua vida pessoal e um uso da sua imagem, da sua vida pessoal, que é muito complexo, né? É muito, muito complicado e a gente paga um preço muito alto, né? Principalmente para pessoas, por exemplo, como eu, que tem um posicionamento político, que gosto de falar de política, que gosto de usar minhas redes sociais para poder questionar e para poder lutar por causas, né? Então, evidentemente que isso, hoje em dia, o mundo está muito polarizado, qualquer pronunciamento que você faz, qualquer opinião que você defenda, você é literalmente apedrejado numa rede social, é uma coisa louca, assim. As pessoas não toleram você pensar diferente delas, e é um horror isso, porque a democracia ela se constrói com pensamentos opostos, né? Você dá sua opinião, eu dou minha opinião, e através desse conflito a gente constrói a democracia. Mas estão querendo fazer da democracia, vamos pensar a mesma coisa. Isso não é democracia, isso é ditadura, né? Então, e quando te ataca, quando te discrimina, aí não é nem ditadura, aí já é um fascismo horroroso, né? Um nazismo, uma coisa horrorosa. Então a fama, na vida pessoal, ela acaba envolvendo você, os seus filhos, né? Questões que você tem na vida. Eu sempre tive muitas bênçãos na minha vida, mas também tive as minhas dificuldades e tenho as minhas dificuldades, e a forma como elas são usadas para ofensas, ou a maneira como as suas dificuldades são usadas para vender jornal, para vender tabloide, isso é muito ruim. Isso traz muito prejuízo para as nossas vidas,
para o nosso lado emocional. Mas, enfim, e tem gente que fala, não, mas isso faz parte, isso é o ônus da fama. Eu não acho que tem que ter ônus nenhum, porque o meu ônus já é assim, o tempo que eu sou privado para me dedicar ao meu trabalho, filmagens que vão até 5 da manhã, esses são os ossos do meu ofício. A minha vida não é entretenimento, né? A minha vida não é entretenimento. A minha vida particular é a minha vida particular. E o meu trabalho é, sim, entretenimento, né? Então a questão da fama é essa, eu acho. Né? Mas é bem complexo, não é tão simples assim. E as pessoas, no geral, elas não param para pensar as consequências que essas coisas têm. Assim, se você quiser compartilhar comigo, obviamente, essas coisas machucam, enchem o saco, deixam você chateado quando acontece alguma coisa que ficam falando da sua vida pessoal ou vão te atacar em rede social. Isso chateia? Olha, eu tô com 46 anos, né? Eu tô numa outra fase da minha vida. Eu já tenho uma compreensão sobre isso que hoje eu entendo, assim, eu entendo e lamento quando eu leio alguma coisa de um hater, né? Obviamente que ele não está se referindo a mim, ele está se referindo à forma como ele vê o mundo, né? Então eu tenho bastante essa compreensão hoje. Mas, obviamente, que quando você começa a trabalhar, e eu desde o início, né, com 19 anos, eu já fazia um par romântico numa novela das 8, Meu Bem, Meu Mal, aí eu fui viajar com uma peça, um ator, um galanzinho da Globo, caça-níquel. Aí você já começa a sentir o efeito dos haters, porque os haters hoje estão na rede social, mas antes estavam te julgavam sem ver sua peça. Chega na cidade a peça do galã, do dublê de ator, um caça-níquel. Você fala, pô, mas o cara nem viu minha peça. Ele nem sabe da minha história. Aí, pô, tô fazendo uma novela das 8, que tá fazendo sucesso, pô, já rola esse ataque. Aí no começo foi muito frustrante isso, né? Eu até tinha um enorme problema quando alguém falava galã, hoje eu até gosto. hoje eu quero mais é que me chamem de galã. Mas eu, com 20 e poucos anos, eu falava, pô, mas eu sou ator, pô, não sou galã, entendeu? Eu sou ator. Então esse discurso de ódio, de inveja, isso sempre teve épocas que parou de ter, às vezes volta. Então isso é uma coisa que eu aprendi a observar como uma manifestação do outro. Eu não sou responsável pelo que os outros falam, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu faço, e sou responsável sim, banco as coisas que eu fiz, e eu não posso bancar pelas coisas que eu não fiz. Mas eu evidentemente que a vida é um grande aprendizado e a gente acaba ficando vulnerável mesmo a essas opiniões que ecoam nas redes, né? Mas quando você está focado no teu trabalho também, isso fala mais alto do que tudo, né? Eu acho que o que cala toda essa indústria do entretenimento em relação à sua vida é o seu talento, é o seu trabalho. Isso, sem dúvida, fala mais alto. Uma outra coisa, uma outra dúvida minha, você vai ver que essas perguntas, você tá vendo que essas perguntas são bem coisas que eu quero saber mesmo. Você já está acostumado desde cedo a ser criticado, digamos assim, né? Alguém vê você na novela, fala, ele podia ter feito assim, fez assado, não ficou legal, a peça, o que for. E hoje em dia, todos estamos sujeitos a isso por causa das redes sociais, justamente. E eu, por exemplo, eu estou aprendendo a fazer isso. Me explica uma página pequena, mas de vez em quando um vídeo faz um sucesso maior, um sucesso menor. Provavelmente o seu vídeo vai fazer bastante sucesso, então vai vir bastante gente falar que estava bom, que estava ruim. Você aprendeu a lidar com isso? Ou até hoje você tem dificuldade? Eu, por exemplo, ainda tenho dificuldade de lidar com as críticas, de ler ali, às vezes, pelo tom que as pessoas
escrevem pra gente, elas acham que a gente não se importa, mas a gente se importa. Você procura não ler, procura evitar essas coisas? Como é que é a sua relação com esse tipo de feedback, assim, digamos assim, né, com esse tipo de retorno? Tanto de críticos, digamos, profissionais, quanto das pessoas normais que hoje em dia você pode ver o que elas estão dizendo na rede social. Não, por exemplo, a questão é quem está criticando, né? Eu acho que isso é importante a gente não perder essa referência, né? A última peça que eu dirigi, que foi a segunda, né? Eu dirigi duas peças. Então, a segunda delas, a gente teve muitas críticas, né? De críticos, de figuras que leem sobre teatro há muitos anos, críticos consagrados, né, na sua profissão, e esse tipo de crítica, se está falando bem ou mal, eu leio com muita atenção e reconheço. Claro que a crítica é sempre um ponto de vista, mas eu dou muito valor para esse tipo de crítica. E não me ofendo, nem fico chateado, nada, se está falando mal, né? Essa segunda peça, por exemplo, a gente teve 5 indicações entre Shell e a PCA. A gente teve melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor trilha, melhor luz. Então foi um espetáculo que fez bastante sucesso de crítica, assim, né? Chamava Dias de Vinho e Rosas, né? É diferente, obviamente, de pessoas que te criticam na internet, né? É outro peso, outra medida. E tem que tomar cuidado pelos dois lados, né? Você também pode ser ovacionado, pode dizer que é o máximo. Você tem que também tomar cuidado, porque, né, podem estar exagerando, né? Então, para os dois lados, eu acho que você tem que ponderar, entendeu? Estão elogiando demais. Porque estão gostando, mas não está tão bom assim, entendeu? Sempre desconfiar dos elogios também, e aceitá-los, mas sempre ponderar, né? Nunca se lambuzar deles. E também se vem alguém, mas você é isso, você é aquilo, tá bom, tudo bem, a sua opinião, eu não tenho como deletar você, quer dizer, eu tenho como bloquear você daqui para frente, vou te bloquear em 3, 2, 1, eu adoro isso quando escrevem, deixando de seguir em 3, 2, 1, eu falo, eu não participei da contagem, estou lendo o comentário tarde, a pessoa já foi, né? Mas esse tipo de crítica, depende, mesmo na rede social, às vezes você tem críticas consistentes, pessoas que fazem comentários que são consistentes. Então, a questão para mim não é falar bem ou mal de mim, né, do meu trabalho, né? É a consistência do que está sendo falado. Eu acho que o lance é que daqui a pouco eu acho que a gente vai começar a ter uma ética, sabe? A gente vai aprender a ser mais gentil, a ter mais respeito pelos outros, né? Eu acho que a gente está num momento meio perverso, meio sádico, de ficar se alimentando da desgraça dos outros, entendeu? E se não tem desgraça, a gente inventa uma. Mas eu acho que, quem sabe, daqui a pouco a gente vai tentar encontrar uma comunicação mais eficiente, né? Uma coisa mais honesta, né? Um relacionamento nas redes mais construtivo, né? Legal. Fábio, muito obrigado por conversar comigo, por Obrigado. estar no Me Explica. Você tem alguma propaganda para fazer de algum trabalho seu? Eu sempre deixo esse espaço no final para o pessoal acompanhar alguma série nova, peça. Eu queria divulgar o Me Explica. Tá? Poxa, que honra. Divulguem o Me Explica, que eu e o Diogo, assim, eu sou fã do Me Explica. Ele sempre me manda, eu assisto todos. Então, essa entrevista a gente está para fazer um tempo. Obrigado pela oportunidade de falar com o teu público. E é isso, espero que tenha sido bom. E é o Me Explica que eu quero divulgar. Assistam os outros também.
Poxa, que bom. Então todo mundo já sabe. www.meexplica.com, tá tudo lá e sempre tem vídeo novo. E agora a gente tem o Fábio Assunção aqui, que é o nosso maior vídeo da história do Me Explica. Obrigado, Fábio. Obrigado, Diogo. Ficar com Deus. Obrigado. Um beijo para todo mundo aí. Obrigado.